PWTech, episódio 13. Olá, educadores do século XXI, e bem-vindos à Pedagotech. Aqui vamos discutir estratégias para quebrar aquela aula monótona e trazer a sala de aula para o século XXI, combinando estratégias pedagógicas comprovadas com o poder da tecnologia. É possível dinamizar as experiências de aprendizagem de seus alunos. Seja você um novato ou um especialista em tecnologia, certamente sairá com novas ideias e estratégias para usar em sala amanhã. Eu sou Marcelo Osana e quero a sua ajuda para transformar a educação. Aceita o desafio? Então vamos lá! No episódio de hoje, sobre avaliações e IA, como a inteligência artificial interfere nas avaliações dos nossos alunos. Uma pergunta que tenho ouvido nos últimos tempos, depois da introdução do ChatGPT em novembro do ano passado, é sobre a questão das nossas avaliações. Como estamos aplicando as nossas avaliações? Se a gente estiver aplicando avaliações que um robô pode completar, o que isso diz sobre as nossas avaliações? Será que a gente precisa mudar a forma como a gente avalia? Bom, a gente sabe que o ChatGPT ele é capaz de produzir textos de excelente qualidade. E a gente tem visto também como os nossos alunos têm usado essas ferramentas para entregar trabalhos de uma qualidade superior à que eles entregariam normalmente. Afinal, existem ferramentas hoje que são capazes de resolver problemas de matemática do segundo grau ou até do ensino superior em questões de segundos. Aplicativos como o Photomath, o Socratic e até o próprio aplicativo do Bing da Microsoft tem uma ferramenta que faz isso. Mas isso quer dizer que estamos fazendo ou criando avaliações para os nossos alunos que não podem ser resolvidas por eles, mas que podem ser resolvidas por inteligência artificial. Significa então que estamos ensinando de forma inferior aos nossos alunos? Eu acho que não. A introdução dessas inteligências, supostas inteligências artificiais, não significa que a gente tem que mudar a forma como a gente avalia os nossos alunos ou ensinamos os nossos alunos. Contudo, acho sim que a gente precisa fazer alguns ajustes, mas a gente chega lá já já. Primeiro, vamos entender o que está acontecendo aqui. Se a gente partir do princípio que a gente deve definir avaliações que os computadores não conseguem completar, a gente não está interpretando corretamente o que é essa tecnologia, o que é a educação e principalmente o que é a avaliação. A tecnologia está aqui para ficar. É muito difícil a gente encontrar avaliações que os computadores não conseguem fazer. O próprio ChatGPT, logo que foi lançado, conseguia passar em exames como o equivalente da OAB nos Estados Unidos, com notas excelentes. E aí, o que isso quer dizer? Que eles vão ter que trocar a prova deles? Não, né? Então, se a gente tivesse que ensinar aos alunos de forma que eles consigam superar as habilidades da tecnologia,
qual seria o nível de matemática que a gente teria que ensinar para uma criança de 6 anos de idade? Aí, no caso, então, o que a gente faz? A gente desiste de ensinar? Claro que não, né? Não é porque inventaram o carro que a gente deixa de fazer aulas de educação física na escola. Não é porque inventaram a máquina fotográfica que a gente vai parar de desenhar. Então, não é porque o ChatGPT consegue escrever redações maravilhosas que a gente vai deixar de ensinar os nossos alunos a escrever. Então, qual é o objetivo da educação? Se a gente quiser que os nossos alunos tenham competências avançadas, a gente não pode deixar de ensinar as competências fundamentais. Digamos que os nossos alunos, que os nossos filhos estejam praticando futebol. A gente não pode esperar deles entrarem no campo pela primeira vez e jogarem feito Pelé, Neymar, etc. Eles precisam começar do básico. Eu treinei karatê muitos anos, sou faixa marrom de karatê Shotokan. E mesmo sendo faixa avançada, toda a aula de Kihon a gente começa com os básicos. A gente treina kata, a gente treina o primeiro kata, Heian Shodan. E aí vai treinando até a gente conseguir chegar nos mais avançados para fazer os exames de faixa e tal, para virar faixa preta. Mas isso não significa que a gente pode deixar de lado o treino fundamental. Ou seja, não importa se a gente passar para os nossos alunos as tarefas que o ChatGPT consegue fazer. Se os nossos alunos não conseguem escrever, independentemente no nível de um ChatGPT, é porque ele está em outro marco no desenvolvimento dele. Aquele ponto onde ele está representa as habilidades dele naquele momento, e aí cabe a nós, educadores, ajudar eles a desenvolverem e melhorarem sem perder visão de onde a gente esteve, onde a gente está e para onde a gente vai. É aí que entra a avaliação. A avaliação nada mais é do que uma amostra do domínio que o aluno tem sobre aquela matéria naquele momento. E é a partir dessa amostra que a gente toma decisões do que revisar, do que para onde ir. E a gente monta o que é necessário para aquele aluno naquela hora, para atingir um domínio maior sobre o determinado assunto. Então, se a gente está aplicando avaliações que um robô pode fazer, o que isso diz sobre as nossas avaliações? Nada. Talvez seja uma avaliação boa, talvez não. Mas isso aí é irrelevante. O importante é aonde o aluno está hoje sem a ajuda dessa tecnologia. Então, a nossa avaliação precisa olhar o processo, não o resultado final. Porque se na avaliação a gente olhar apenas para o resultado final, o aluno que entregar um texto, um trabalho escrito pelo ChatGPT, ele vai ganhar a melhor nota. Mas será que ele aprendeu? Comparado com um aluno que dedicou tempo, escreveu, reescreveu, pesquisou e aí escreveu um trabalho não tão bom? Com certeza, esse aluno aprendeu mais do que o aluno que usou o ChatGPT para entregar o seu trabalho. Portanto, a gente precisa observar o processo. Esse é o foco da avaliação. A avaliação a gente tem formativa, onde a gente acompanha esse processo ao longo do trabalho, que culmina então na avaliação somativa, onde a gente entrega uma nota, porque a gente precisa entregar uma nota, fazer uma média final, para todo mundo ficar feliz. Mas essa nota precisa representar essa formação. O aluno aprendeu
e conseguiu entregar um trabalho final adequado, mas aí, essa nota vai ser apenas desse trabalho final ou vai completar, ou vai contemplar o processo de aprendizagem todo? Essa é uma questão que o nosso sistema educacional precisa pensar. Daí, o que as escolas precisam ter em mente, sabendo que as inteligências artificiais, os grandes modelos de linguagem, os LLMs, estão à solta por aí. E aí, o que as escolas precisam saber? Primeiro, realmente essas ferramentas existem. Sim, os alunos vão estar tentados a usar isso. Por quê? Porque nós temos a tendência a avaliar o resultado final. Então é muito mais rápido e muito mais confortável para o aluno entregar um trabalho escrito pela inteligência artificial e ganhar uma nota boa. É muito fácil, porque esses modelos eles são excelentes em linguagem. Eles escrevem muito bem, quase não cometem erro de gramática ou de linguagem, mas eles podem até errar no conteúdo, precisa ser checados. Então, esses modelos, eles cometem erros factuais e a gente precisa ficar de olho nisso. Precisamos mostrar para os alunos que não adianta usar só porque ele escreve bonito, não significa que ele está escrevendo correto. Então os alunos precisam saber disso. Nós, escola, precisamos mostrar isso para os alunos. Então não adianta usar o ChatGPT como um tutorial ou criação de conteúdo para avaliação, porque ele erra nesse contexto. Embora eles sejam muito bons de completar as avaliações, se você entregar uma questão de uma redação para o ChatGPT, ele escreve maravilhosamente bem. Então a gente precisa ficar de olho nisso. E as ferramentas que se dizem capazes de identificar conteúdos escritos por LLMs, não é verdade, eles não funcionam. Eu já experimentei vários para tentar identificar redações escritas pelo ChatGPT dos meus alunos. E eu já fiz o teste, entregando a mesma avaliação, a mesma redação para dois modelos diferentes e eles entregarem resultados diferentes. Então, eles não são confiáveis. Daí, o que a gente precisa fazer? Primeiro, em vez de mandar tarefas escritas para casa, a gente precisa trazer isso de volta para a sala. Tarefas escritas sem supervisão é muita tentação para o aluno usar essas ferramentas, esses grandes modelos de linguagem. Então a gente não pode deixar as tarefas de supervisão ou as tarefas de escrita sem supervisão. Mas isso significa que a gente precisa gastar tempo de sala? Pois é possível. Então que tal a gente entregar tarefas escritas sem supervisão, mas fazê-las de forma diferente para que os modelos, as LLMs, não consigam fazer? A gente cai naquele problema que falamos anteriormente, do processo de aprendizagem. Mas então se a gente mantiver as tarefas escritas sem supervisão, mas complementar elas com uma apresentação onde o aluno deve defender o seu trabalho escrito. Alguém tem tempo para isso em sala? Imagina uma turma com 40 alunos, você ter que ouvir 40 defesas de trabalhos. Não vai rolar. E se a gente se livrar das tarefas escritas não supervisionadas e substituir elas por tarefas escritas supervisionadas ou tarefas não escritas não supervisionadas que sejam mais difíceis de colar? Oi? Como? Aqui no Brasil a gente tem muito pouco tempo de sala de aula, 4, 5 horas. Muitas escolas no exterior, os alunos ficam 7, 8 horas na escola. Nos Estados Unidos, ou no modelo internacional, existe uma aula chamada homeroom, uma vez por semana, onde os alunos vão para uma sala determinada, onde tem um professor supervisionador, onde esse professor ajuda os alunos a completar as tarefas que ficaram pendentes. E lá, nesse horário, eles usam para escrever redações, para fazer essas tarefas supervisionadas em sala. Aqui,
com apenas 4 horas diárias de escola, não temos tempo para isso. E se a gente jogar isso para o contraturno, por exemplo? Bom, contraturno ele é opcional, então nem todos os alunos vão participar. Se a gente deixar então para fazer online, a gente monta uma plataforma e coloca os alunos lá para fazer essas atividades cronometradas. Então, mais uma vez, nem todos os alunos têm acesso a plataformas online e à internet. Então, o que as escolas devem fazer? O importante é saber que esses modelos existem e vieram para ficar. A gente precisa integrar eles em sala de aula, assim como ensinar os alunos que o uso responsável dele pode ser bom. As nossas avaliações precisam ser, de certa forma, supervisionadas e podemos adotar outros modelos, como, por exemplo, a sala de aula invertida, onde, em vez do professor expor a matéria para o aluno em sala, o aluno vai para casa fazer as atividades complementares e de avaliação. Por que o aluno não vai para casa, aprende a matéria, lê sobre a matéria, assista vídeos sobre a matéria em casa, chega em sala então e o professor oferece a avaliação supervisionada por meio de debates, por meio de avaliações escritas, redação, múltipla escolha, em sala. As soluções podem ser das mais criativas, mas o foco precisa ser na avaliação do processo de aprendizagem, nas habilidades dos alunos em pesquisar, encontrar informação, em sintetizar o que leu, em pensar de forma crítica sobre o que está lendo, sobre o que está aprendendo, ter controle e autonomia sobre a sua aprendizagem, com objetivos de aprendizagem claros, com avaliações coerentes com o que está sendo ensinado, que traga informação para o professor sobre o progresso daquele aluno, para que o professor possa tomar as decisões mais adequadas para ajudar os alunos. Se tiver mais interesse sobre esses tópicos, acesse pedagotech.substack.com, o link na descrição deste podcast. Quer saber mais? Acesse o nosso site pedagotech.org e siga a Pedagotech em todas as redes sociais para mais dicas e ideias. Aproveite para deixar um comentário contando as suas experiências em sala de aula. Também gostaríamos muito do seu feedback. Quer saber mais sobre alguma ferramenta ou estratégia que mencionamos neste episódio? Mande um e-mail para contato@pedagotech.org. Nossa trilha sonora está disponível em filmmusic.io. Até a próxima!